A demissão estrondosa no gabinete presidencial ucraniano sacudiu o país. Um dos homens mais poderosos da nação foi dispensado de forma abrupta e definitiva. Zelensky se vê diante de um dilema devastador, a escolha que definirá não apenas seu futuro, mas o destino de toda a Ucrânia. Mudanças urgentes na Constituição estão em jogo, com cláusulas sendo analisadas para viabilizar acordos em meio à guerra. Enquanto isso, as autoridades escondem dos cidadãos os verdadeiros planos em andamento. Um dos aliados mais próximos de Putin surpreendeu ao romper com o Kremlin, condenando publicamente a invasão da Ucrânia em um discurso direto no coração do poder russo. Na Alemanha, uma onda misteriosa de drones sobrevoa bases militares, instalações energéticas e sistemas de abastecimento de água, com centenas de registros. Esses e outros acontecimentos cruciais marcam o noticiário desta manhã, trazendo informações exclusivas e análises detalhadas sobre os fatos que estão moldando o cenário internacional. A saída de Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, foi oficializada por Zelensky, que assinou a exoneração de imediato. O presidente reconheceu o trabalho de Yermak, destacando como ele sempre defendeu com firmeza a posição ucraniana nas negociações. Para evitar especulações, Zelensky anunciou que consultará lideranças nos próximos dias para escolher um sucessor. Yermak era considerado o segundo homem mais influente do país, logo abaixo de Zelensky, e sua demissão pegou todos de surpresa. Recentemente ele havia assumido a liderança da equipe de negociações em meio a rumores de corrupção, e não faz muito tempo, sua residência foi alvo de uma operação de busca. O escândalo de corrupção que abalou a cúpula ucraniana colocou Zelensky em uma posição insustentável. Analistas apontam que o presidente enfrenta uma escolha impossível, entre opções terríveis e desastrosas. Enquanto isso, em Moscou, Putin não deve ceder em suas exigências durante a visita de um enviado ocidental. A pressão sobre Zelensky só aumenta com novos prazos sendo impostos e ameaças veladas de consequências ainda mais graves caso a Ucrânia resista. A situação se repete em um ciclo vicioso, até que um acordo seja finalmente assinado, ou até que não haja mais alternativas. A recusa em ceder às demandas russas já irritou profundamente os Estados Unidos, e a visita do enviado especial a Moscou só reforçará a posição inflexível de Putin. A mensagem é clara: a Rússia não aceitará menos do que a rendição ucraniana. Enquanto isso, Kiev se vê encurralada. A falta de recursos humanos no fronte, o esgotamento do apoio financeiro dos aliados e a ofensiva russa em múltiplas frentes deixaram o país em uma encruzilhada. A possibilidade de um acordo desvantajoso nunca esteve tão próxima quanto agora. A administração americana, por sua vez, apresentou uma proposta que pode alterar o rumo da guerra, desde que a Ucrânia não a rejeite. Os detalhes são chocantes. Os Estados Unidos estariam dispostos a reconhecer o controle russo sobre a Crimeia, Donetsk e Lugansk em troca de um cessar-fogo imediato. Depois, discutiriam o status das regiões de Kherson e Zaporíjia. O enviado especial dos Estados Unidos já estaria pronto para viajar a Moscou com essa oferta, segundo fontes. Enquanto isso, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reforçou a pressão ao se encontrar com Putin no Kremlin, elogiando sua disposição para o diálogo. A resposta da Europa foi de indignação, mas fontes indicam que os americanos estão determinados. A Europa pode protestar, mas Kiev terá que decidir. A Constituição ucraniana proíbe qualquer concessão territorial, e Yermak, antes de deixar o cargo, reforçou que Zelensky jamais abrirá mão de um centímetro de solo. Esse é o sinal mais duro dado até agora, mostrando que ambos os lados estão dispostos a ir até o fim, mesmo que isso signifique consolidar as conquistas russas e criar um precedente perigoso para o mundo. Enquanto isso, na Rússia, um incidente misterioso chamou a atenção. Após um lançamento fracassado de míssil próximo a Orenburg, uma nuvem de fumaça roxa tomou os céus. Especialistas suspeitam que possa ter sido a explosão de um Sarma, o temido míssil balístico intercontinental que Putin sempre usou para intimidar o Ocidente. A base de onde o artefato foi lançado é uma das poucas na Rússia capaz de disparar mísseis de longo alcance, inclusive nucleares. A dúvida agora é: o que mais pode dar errado? Mas o golpe mais duro contra Putin veio de dentro de seu próprio círculo. Um de seus aliados mais antigos e leais, Dmitry Kozak, rompeu publicamente com a guerra, chamando a invasão de um erro estratégico. Kozak, que deixou o cargo de chefe da administração presidencial, gravou uma mensagem contundente antes de sair, criticando duramente a decisão de invadir a Ucrânia. Ele teria deixado a Rússia e, segundo fontes, Putin não teria reagido com raiva, mas sim marcado um encontro com ele.
Kozak foi uma figura central no Kremlin, trabalhando ao lado de Putin desde os tempos de São Petersburgo. Sua saída expõe as fissuras no regime, que até agora eram cuidadosamente escondidas. Na Alemanha, a proliferação de drones sobre instalações críticas acendeu o alerta. Desde o início do ano, as autoridades registraram mais de 800 sobrevoos suspeitos em bases militares, usinas de energia e sistemas de abastecimento de água. A frequência desses incidentes só aumenta, levantando suspeitas de espionagem ou preparação para ataques de maior escala. O que está por trás dessa onda de drones? E o que ela revela sobre as ameaças que a Europa enfrenta? As respostas ainda são um mistério, mas uma coisa é certa: o mundo está mais perigoso do que nunca. O episódio mais alarmante ocorreu em 13 de outubro, quando 4 drones sobrevoaram uma instalação militar alemã onde instrutores treinavam soldados ucranianos em sistemas de defesa aérea. Nem a polícia, nem as forças armadas conseguiram interceptá-los. Agora Berlim investiga quem teria acesso a informações sobre aquele local sensível, e mais importante, por quê? As perguntas se multiplicam. Seria uma demonstração de força? Uma tentativa de intimidação? Ou um teste para algo muito maior? Enquanto a Europa se divide entre vigilância e paranoia, outros países adotam medidas extremas para monitorar ameaças externas. Na Dinamarca, o governo criou um cargo inédito, o vigia noturno do Trump. Sim, você leu certo. Um funcionário designado para acompanhar, em tempo real, cada palavra do ex-presidente dos Estados Unidos durante suas transmissões ao vivo. Todas as declarações, especialmente aquelas sobre a compra da Groenlândia ou pressões geopolíticas, são registradas, analisadas e transformadas em relatórios diários enviados ao alto escalão. É como se um país inteiro tivesse se transformado em um centro de inteligência dedicado a decifrar os próximos passos de um único homem. Mas se a Europa olha para fora, a Rússia enfrenta uma crise interna que pode redefinir seu futuro. O Kremlin anunciou um aumento brutal do IVA, que saltará para 20% a 22% em questão de semanas. Produtos essenciais como alimentos e medicamentos terão uma alíquota reduzida de 10%, mas o impacto será devastador. O Ministério das Finanças não esconde, o dinheiro é necessário para tapar o buraco no orçamento, inflado pela guerra e pelas sanções. O resultado? Preços disparando em ritmo acelerado, especialmente em serviços e bens de consumo, afetando milhões de famílias. E o efeito dominó não para nas fronteiras russas. Países vizinhos como Belarus e Cazaquistão já sentem o baque, dependentes do mercado russo para suas próprias economias. A situação é tão crítica que Moscou começou a vender o que por décadas foi considerado intocável, suas reservas de ouro. Pela primeira vez na história pós-soviética, o Banco Central da Rússia entrou no mercado como vendedor, abrindo mão de parte de seu tesouro estratégico. Segundo a inteligência ucraniana, não há outra saída. O Fundo Nacional de Bem-Estar, que já chegou a 135 bilhões de dólares em 2020, encolheu para míseros 51,6 bilhões de dólares em 2025. E o pior está por vir. Projeções indicam que até 2026, a Rússia pode liquidar 45 bilhões de dólares em ouro, uma corrida desesperada para sustentar o rublo, fechar rombos fiscais e injetar liquidez em empresas estranguladas. Quando um país começa a vender suas últimas reservas, é sinal de que o colapso não é mais uma possibilidade, mas uma questão de tempo. Enquanto isso, na Europa, a discussão sobre o uso dos ativos russos congelados para financiar a Ucrânia esbarra em um dilema jurídico e político. A Bélgica, por exemplo, freou a ideia de um empréstimo garantido por esses recursos. O argumento é simples: se a Rússia se render ou negociar a paz, poderá exigir a devolução do dinheiro, e os países europeus ficariam com a conta. A Comissão Europeia propôs uma alternativa, um fundo comum de 45 bilhões de dólares para Kiev, bancado pelos contribuintes. Mas a resistência é grande. A Alemanha, porém, não hesita. Em um discurso contundente, o chanceler deixou claro: vamos apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. E queremos que os ativos russos congelados sejam usados para isso. Putin precisa entender que não há vitória possível à custa da liberdade e da segurança da Europa. O compromisso alemão não é retórico. O governo aumentou em 3 bilhões de euros o pacote de ajuda militar para 2025, elevando o total para 11 bilhões de euros. Além disso, reservou outros 170 bilhões de euros para reconstruir a infraestrutura ucraniana. Mas a guerra não muda apenas fronteiras, ela reescreve constituições. Na Armênia, após derrotas militares e perdas territoriais, o governo corre para reformar a Carta Magna.
O primeiro rascunho deve ficar pronto até março de 2025, e o que está em jogo é nada menos que a identidade nacional. Rumores indicam que a menção à independência pilar da modernidade armênia pode ser removida. Se confirmado, o país enfrentará uma crise política sem precedentes. Afinal, uma constituição não é apenas um documento, é o contrato social de uma nação. E enquanto o mundo se reorganiza, casos como o do ucraniano detido na Polônia com 46 passaportes russos levantam suspeitas sobre redes de espionagem e tráfico de documentos. Mikhail K., de 34 anos, foi preso sob acusação de portar identidades falsas, mas o tribunal negou seu pedido de prisão preventiva. Agora seu paradeiro é desconhecido, e as perguntas muitas. Quem o recrutou? Para quem trabalhava? E o que isso revela sobre a infiltração de agentes estrangeiros em solo europeu? Diante de tantas incertezas, uma coisa é clara: a informação é a nossa melhor defesa. Por isso lançamos o Next Pulse, um projeto em polonês para levar fatos, análises e alertas sobre os riscos que a região enfrenta. Compartilhe o link com amigos e colegas poloneses. O conhecimento é a única arma capaz de neutralizar a desinformação. E antes de encerrarmos, um lembrete: a guerra não é um espetáculo, mas uma realidade que exige atenção. Cada visualização, cada compartilhamento, cada comentário nos fortalece. Então, se você chegou até aqui, deixe sua opinião, dê seu like e ajude a espalhar a verdade. O mundo precisa de vozes como a sua. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre melhores do que as que nos obrigam a contar.